JR no ar, Jornal Realidade falando de futebol. E futebol é aqui conosco, pessoal. Então, nós falando de parceiro para parceiro, de pessoas que torcem e que são público e que também tem esse público, pessoal. E pessoas que pensam, que estudam também, mas não fez o curso de jornalismo, mas que entende de futebol. E aí a gente começa o quê? Fazer o análise. E esse análise muitas vezes não é aceito por esse pessoal. Por quê? Porque esse pessoal, eles estão recomendados por empresas, e essas empresas, elas precisam o quê? De um lucro, né? Elas precisam que você cative as outras pessoas a estar pegando e consumindo aquilo que você gosta, mas não pode criticar essa instituição. Então hoje nós vamos falar do futebol, sobre a questão do juiz dentro de campo, né? O juiz dentro de campo, ele erra para determinado time, erra para os times grandes, mas o pessoal justifica o erro desse juiz. Ah não, porque o juiz erra. Ué, mas então o erro é só para os times grandes? Os times pequenos não tem erro. Você não vê os caras falando isso. Então, essa estrutura do futebol, pessoal, é que a gente tem que começar a questionar. E questionando todo sobre essa estrutura. Por quê? Questionar sobre essa estrutura. Porque a gente começa a perceber que no Brasil, ele é preparado, não é para um determinado tipo de público. É preparado para uma elite que faz tudo de acordo. Eles estão interessados. E a população que se exploda, ela dando audiência, acabou, ela não pode estar falando. Então, quando a internet ela chega e ela fica a dispor de todos, e todas as pessoas têm como agora acompanhar isso aí, eles estão sem saber o que fazer. Por quê? Porque antigamente não tinha essa rede social questionando esses valores. Então eles colocavam quem para apitar, quem eles queriam, indicado, fazia o que os times grandes querem, e aí ficava tudo bem. Agora, com o avanço da internet, desse meio de comunicação, tá sendo tudo gravado e a gente tá vendo ao vivo, e a gente pode questionar. A gente pode não querer mais essas pessoas, esse tipo de reportagem. E aí, qual que é o nosso pensamento? Nosso pensamento é isso. A revolução da internet chegou. O público também, ele está consumindo e ele está querendo coisas boas. Ele quer um futebol onde seja para todo, um futebol onde que as pessoas, ela gosta do que está vendo, mas no futebol, não da manipulação que está tendo. E esse final de semana ficou bem claro isso, pessoal. Quando a gente questiona um certo time e não questiona outro, você consegue fazer essa estrutura? Então vamos lá, vamos analisar um jogo aqui e depois a gente faz algumas pinceladas aí pra gente ver aonde começa a manipulação. Então vamos lá. Final de semana foi Palmeiras e São Paulo. Aí teve um pênalti lá que todo mundo questionou que foi pênalti, que o Palmeiras foi beneficiado, roubaram o São Paulo. Rapaz, calma aí, vamos prestar atenção aqui. Pessoal, quem estava assistindo o jogo todinho e olha atentamente e faz uma análise, a primeira jogada lá na lateral, o zagueiro do São Paulo levantou o Vitor Roque quase 1 metro, pessoal. Se ele não sabe cair ali, ele tinha quebrado o pescoço. O juiz não deu nenhum amarelo, não deu vermelho, e o pessoal que estava narrando não comentou que foi falta e que aquilo ali não é jogo. Mas o que acontece? Nem voltaram a filmagem. Ali já era para o São Paulo estar com 10. Ah, o Palmeiras também deu pancada. Deu pancada. Tem que ser expulso também. Nem para um, nem para outro. Mas o pessoal estão achando que o pessoal que está assistindo são débeis mental, que não pode comentar, porque eu não fiz um curso de jornalismo, eu não posso comentar. Eu sou um torcedor fanático. Eu não posso ter minha opinião. O flamenguista também não pode ter a opinião dele, o São Paulino não pode ter a opinião dele. A gente tá vendo, pessoal, tá aí na cara.
Então a gente tem que parar com essas estruturas caóticas que vinha beneficiar quem? Quem que essas estruturas caóticas vinha beneficiar? Certo? Então vamos supor assim, a gente não consegue perceber isso, né? Por quê? Porque há uma estrutura aí. Essa estrutura tá o quê? Tá dentro da nossa cabeça e que vão colocando. Então, se a gente vai fazendo uma análise rápida, bem rápida aqui, senão o vídeo fica grande, uma análise assim: quem apita jogo? Da onde sai esse juízo? A indicação das federações. Da onde que as federações encontrou esses caras para fazer o curso? Para capacitar eles. A sociedade que mais torce, que leva o dinheiro para esses clubes. Quanto juiz saiu dessas pequenas periferias da cidade? A gente tem que questionar isso. De uma favela, quantos juízes tem? E aí, sempre da elite. Então, pessoal, a gente tem que começar a questionar isso. Quando fala assim, não, a gente tem que fazer o juiz de futebol virar profissional. Pessoal, quantas pessoas têm trabalho aí que pode fazer outro trabalho? Certo? Mas ele não pode ser profissionalizar porque ele tem que trabalhar. Gente, vocês chamar as pessoas de idiota, de besta. Porque pensa bem, se um juiz apita quarta, ele tem que viajar. Ele apita domingo ou sábado, ele tem que viajar. Quando que ele vai trabalhar? Isso é um serviço. Ele tem que prestar bem. Ele tem que ser profissional. Se vai ter 20 e 30, não interessa. Abre para todos fazer esse curso que tem possibilidade. Não é o juiz que é ruim, não. É o pensamento que estão colocando que os juízes são ruins. E aí quem que ganha com isso aí? São os times grandes. Aí vocês podem ser Flamengo, Palmeiras, São Paulo. Esses times grandes sempre são ajudados. E na hora que eles começam a perder, eles começam a apelar os torcedores. E os torcedores caem que nem besta. Um jogo está envolvendo Palmeiras e São Paulo, né? O juiz está indo bem. Tem um lance só. Todo mundo vai contra. E aí termina outro jogo lá, pessoal. O presidente do time vem falar do jogo do Palmeiras e São Paulo. Ele não tem nada com isso. É tipo preocupar com o jogo deles. Olha pra você ver como que é. Então há uma estrutura aí que não deixa as pessoas pensar. Então esse pensamento é que a gente tem que começar a discutir mesmo, né, no nosso meio sistema. E por outro lado, pessoal, vamos colocar o seguinte: os times não estavam acostumados com essa tecnologia toda dentro do campo. Então tinha vários esquemas, né? Então se você pegar aí depois do VAR, que muitas pessoas já estão com o discurso de tirar o VAR, alguns times deixaram de ser campeão. Você pode ver que o Brasil também foi beneficiado com isso. Na Libertadores, você vê que os times brasileiros estão ganhando tudo. Mas por que os times brasileiros estão ganhando tudo? Porque agora não tem mais aqueles esquemas escondidos. Tá todo mundo olhando, pessoal. Todo mundo vendo e comenta. E aí, os times não estão acostumados com isso. Porque é sempre uma ajuda de quem é fulano aqui. O Brasil tem isso, mas toda a América Latina tem. Os times brasileiros têm que renovar o seu pensamento, seus dirigentes. O time latino-americano tem que renovar seus dirigentes. E temos que parar com esse negócio, pessoal. Tudo de bom é os europeus. Não, o futebol latino-americano são bons, mas eles têm que começar a investir em pessoas que pensam o futebol. Tá? Essa é a primeira leva aí. E dentro dessa perspectiva, a gente começa a perceber o quê? Que começa a mudar tudo. E aí, pessoal, não tem mais volta. Como é que você vai falar de tirar um VAR? Tem que fazer isso.
Olha pra você ver, eu vou estar lá com aquele tanto de câmera, dá essa tumulto. Agora estão querendo colocar na cabeça das pessoas que o treinador pode pedir um desafio. Gente, isso não é basquete, isso não é tênis, não. Se for para pedir desafio fazer isso aí, coloca uma inteligência artificial para apitar o jogo. E qualquer coisa você aperta o computador, vai lá e volta o negócio e anula. Vocês estão entendendo? Então, pessoal, é isso. Ganha muito dinheiro e faz pouco pelo futebol. E aí paga o quê? Paga essas empresas aí, né, da imprensa tradicional, que estão o quê? Estão com aquele pessoal do tempo antigo, que são repórteres, fizeram, mas que torcem também, são torcedores. A gente percebe isso aí. Não é porque eu fiz jornalismo que eu não sou torcedor, não. Mas eu tenho que deixar o meu lado de torcedor para comentar o que é a verdade. A gente tem que comentar o que é verdade. Não ficar nessa loucura aí, não. Dentro disso aí, pra gente fazer um bate-bola rapidão aí, se você concorda com isso, você responde essas perguntinhas aí. Quem estava na frente do Campeonato Brasileiro? Aí não tinha erro pra ninguém. Agora, quando o Palmeiras chega na liderança, todo mundo tá puxando o saco do Palmeiras. Todo mundo tá. Olha pra você ver como que tá a questão aí. E aí, vindo desse negocinho, o que acontece? A presidente do Palmeiras fala também assim: o Palmeiras não vai aceitar ele. O pessoal não vai levar com a mão grande. Ela também sabe dos esquemas que tem. E ela não é uma comum também. Ela é presidente de uma sociedade esportiva Palmeiras. Que esse time aí queria o quê? Sempre manipular. Por que eu tenho a maior torcida? Quantas vezes você via passar jogo dos outros times nessa TV aberta? Se você vai ver, tem dois times aí que sempre tem jogos transmitidos na TV aberta por esses canais influência aí. Lógico que vai ter muito torcedor. O pessoal quase não conhece os outros times, não vê os outros times jogando. Então, de torcedor aí, pessoal, começa os times aí a abrir essa possibilidade. A internet faz abrir essa possibilidade de você ver outros jogos. E eles estão sem audiência, eles estão doidos querendo saber que jeito eles vão pegar essa audiência, porque o Brasil é grande, o Brasil dá audiência. Então a gente tem que começar a refletir isso. E pode ser palmeirense, pode ser flamenguista, pode ser São Paulino. A gente sempre está de olho, a gente sempre faz o quê? Faz essa análise. No momento de zoeira que eu faço os vídeos de zoeira, é para brincar com os outros torcedores. Se a gente levar tudo de ferro e a fogo, a gente fica um torcedor violento. E aí tem essa capacidade de querer exterminar o outro. E não é isso, é a gente saber brincar. Que isso é uma diversão, mas que muitos usam para ter uma profissão. E essa profissão vai dar dinheiro e aí ele não importa com o outro. Ele importa sempre com ganhar, com ter. É 20 times querendo o título. Então alguém vai ter que perder e tem que aceitar. E tem que compreender essa estrutura. Que essa estrutura é feita para um, para dois. Então isso é que a gente sempre faz. Então, partindo desse princípio, pessoal, o Flamengo não vai levar o título assim, com a mão grande. Me desculpa os flamenguistas, mas muitos pensam que estão marcados pro Flamengo. O Flamengo mal, pessoal. Os caras caem dentro da área, o pessoal já tá 10, 15 vezes repetindo o lance para ver se tem pênalti. Tudo. E aí, lógico que você não vai questionar o Flamengo, porque o meio de imprensa tudo mostra que o Flamengo é o melhor time. Dentro dessa mão grande aí, teve alguma reportagem que eu achei interessante. O Palmeiras tá com 56% para ser campeão, o Flamengo 25%,
e o Cruzeiro 8%. E aí a matemática ela não erra. A probabilidade pode até ser. Mas só que tinha já jornalista querendo justificar que o Flamengo poderia ser campeão, porque o Flamengo... Gente, tá ali, 66%. Quando o Flamengo tava com esse negócio, ninguém questionava. Todo mundo jogando pancada no Cruzeiro que tá com 8%. Não, o Cruzeiro também pode ser campeão, mas não vem ninguém defendendo o Cruzeiro ser campeão. Só o Palmeiras e o Flamengo. Então, pessoal, não vão dar uma de besta de pessoas que não sabem questionar, usar a cabeça. E não são só eles que fizeram jornalismo, não. Tem muitas pessoas melhores que não estão no jornalismo aí, dentro dessas emissoras, porque são tiradas. Por que são tiradas? Porque fala a verdade. E quando você fala a verdade, você é excluído. Então vamos deixar esse papo aí de torcedor que quer que só o time dele dê a grande sacada. Não. Vamos ser torcedor consciente e fazer o futebol do Brasil mudar. A população do Brasil, ela tem que pensar. E aí, o futebol é para todos, não é só para a elite, não. Que estão transformando isso. Quando faz essas arenas aí, essas arenas caras, que a população mais pobre, ela tem direito também. Eu fico muito triste. E aí, falando, eu como palmeirense, quando você vê uma tomada de câmera, pouca gente dentro do estádio e aos redores, gente, a população pobre que banca tudo isso fora desses estádios. Ah não, porque não tem dinheiro para pagar. Mas são torcedores. Porque move uma empatia, move um sentimento. Esse sentimento a gente não compra, a gente tem. E a gente pode o quê? Transformar ele. Então vamos mudar esse pensamento do povo brasileiro, que o futebol é para poucos, é só para a elite. Não, o futebol é para todos. E aí, pessoal, se a gente vai fazer uma estrutura aí, muitos desses repórteres tradicionais têm que deixar, né, de exercer essa profissão, porque são torcedores ainda pagos pelos times para fazer a maioria da população ir contra o outro ou então até matar. Essa é uma estrutura que está aí. Então você, como torcedor crítico, sabe do que eu estou falando. Eu sei que muitas vezes meus vídeos não vai dar muita audiência. Por quê? Porque eu estou falando a verdade. Eu não tenho uma estrutura mancando. Mas graças à internet, a todo esse meio de comunicação, eu posso ainda estar entrando em alguma audiência e fazendo essa crítica. Certo? Então o João da Realidade, muitas vezes, ele vai falar. Ele vai ser xingado? Vai ter comentário? Sim. E eu não tenho medo desses comentários. Não tenho medo. Mas que tem que falar, seja qualquer torcedor, a gente tá aí, é para isso. Se você gostou, pessoal, aí, dessa entrevista, desse bate-bola aí, e falando, você pode escrever, não custa nada, no João da Realidade, né? E aí você dá essa força que o nosso canal tá crescendo devagarzinho, mas com muita honestidade. Falou, pessoal? Não deixa de torcer por time e a bola, porque a bola, ela é o quê? Ela é universal, ela não é para poucos, ela é para todos. Falou, pessoal, aquele abraço, fui, já na realidade aí.